Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando nossa segunda parte do culto, a nossa transmissão online, ao vivo, a nossa live, né? Agora tá chique isso aí, né? Falar em live. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é a página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu gostaria que você desse um ok, se estiver legal o som, a imagem, né? Dê um ok para a gente aí nos comentários, só para sabermos se você está ouvindo bem e está vendo bem a nossa transmissão. Muito obrigado, Marília, pelos louvores, pelas canções. Não esqueçam de orar pelo nosso irmão Fabrício. Fabrício está passando por um momento de gripe, né? Está com um pouquinho de febre, com a garganta inflamada ou infeccionada. Então, orar pelo nosso irmão Fabrício. E do Castelo Forte lá, da canção, essas músicas é porque são da época que o presbítero Paulo, o presbítero Ricardo eram crianças, né? Quando Lutero compôs. Quando é assim, eles conseguem cantar bem, né? O Max é quase, viu? O Max quase conheceu o Lutero. Quase. Agora eu, o Tiago e o Delcio, a gente é novinho, né? Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos iniciar esse nosso segundo momento orando ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse domingo que o Senhor nos dá, por mais esse dia na tua presença. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua providência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado muito mais do que nós necessitamos. Apesar deste momento difícil, de pandemia, de coronavírus, o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado e nós somos gratos a Ti. Sabemos que mesmo em meio ao caos, o Senhor é Deus e o Senhor estabelece a ordem. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti o fim desta epidemia, clamamos a Ti, ó Pai, que o impacto econômico não seja tão desolador para a nossa nação e para o mundo. Pai, guarda os nossos irmãos e irmãs, protege-os todos, principalmente todos aqueles que estão na linha de frente, na área da saúde, de alimentos, nas indústrias que não pararam, nos comércios que continuaram, postos de gasolina, entregadores, Ubers, os motoboys. Deus, derrama bênção sobre todos que não pararam nessa epidemia. Que o Senhor os proteja e os guarde. Pai, a nossa vontade é que tudo isso acabe logo, mas nós colocamos nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 até o 19. Segundo Reis, capítulo 5, versículo de 1 até o 19. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. A minha câmera aqui está pulando a imagem, está dando para mim aqui umas travadas. Eu não sei se para vocês aí está chegando bem. Então, eu vou pedir para a Aline conectar no celular aqui para ver como é que está chegando a imagem. Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 5 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, não confundir Síria com Assíria, são dois povos distintos. Então, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque
porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã, só até aí, quando Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Pois a parte B do versículo já está ligado ao versículo 20. Bom, para mim aqui a câmera sumiu, eu não estou me vendo, mas você deu um ok aí se você está me vendo. Eu não me vejo mais aqui. Tá normal? Tá. Aqui para mim apareceu uma tela preta e eu não me vejo mais. Caso suma aí na sua tela também, você deixa um comentário. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que ouviremos a tua palavra, abençoe-nos para que aprendamos de ti. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, ó Santo Deus, para ser mero instrumento teu. Dá-nos discernimento da tua palavra. Prepare o nosso coração para que não nos tornemos somente ouvintes, mas praticantes dela. Alimenta-nos com este texto, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Eu não me vejo aqui, né? A tela está preta, mas se você me vê, muito bem. Esse texto é muito conhecido, muito pregado, existem livros, inúmeras canções, poesias, estudos que falam sobre Naamã. E é um texto muito interessante.
conta a história de um alto oficial, um militar, herói de guerra, condecorado do exército da Síria. Ele fazia parte do exército do rei Ben-Hadad II, e era um reino que não tinha grande expressão, mas vivia com alguns conflitos ali com Judá, com Israel. Mas, enfim, era um momento de paz. E esse homem, apesar do seu poderio militar, da sua função que ele ocupava, um homem, o próprio texto diz, né, de muito conceito, ou seja, muito respeitado pelo rei e muito respeitado na sua nação, carregava algo em si que era irreversível. Ele era leproso. Era um homem rico que provavelmente havia gasto grande parte da sua fortuna buscando uma cura para a lepra, e tudo foi fracassado. Haviam deuses, sacerdotes, profetas também da Síria, mas nenhum daqueles deuses pagãos, daqueles falsos deuses, nenhum daqueles falsos sacerdotes ou aqueles profetas das divindades sírias conseguiram curar Naamã. Era um homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque a lepra era vista não só como uma doença de pele, era vista como uma marca da maldição de Deus, ou marca da maldição dos deuses. Então, uma pessoa que era leprosa, principalmente um alto oficial, deveria andar totalmente tampado, se escondendo por vergonha, porque as nações, as pessoas, quando viam um leproso, diziam: esse foi ferido por Deus, com certeza cometeu algum erro, ou algum parente seu cometeu algum erro. Então, era um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. A lepra lhe era extremamente pesada. E então, este homem fica sabendo que há um profeta, Eliseu, este é o profeta. Nós conhecemos pelo livro dos reis, né, principalmente no segundo livro dos reis, a atuação desse profeta, um homem de Deus, e ele vai até este profeta. No caminho ele passa pelo rei, o rei é o rei Jorão. Jorão é o reino de Israel, é rei de Israel nesse período, né? Ele é filho de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, aquele rei e rainha terríveis, né, problemáticos, idólatras, trouxeram grande dor de cabeça para o povo e grande aflição para o povo de Israel. E Jorão era filho de Acabe e filho de Jezabel. Quando Naamã vai até Israel à procura de Eliseu, vai uma carta do rei da Síria, Ben-Hadad II, até o rei de Israel. E Jorão fica desesperado. Como assim? Eu não posso curar esse homem. De certo, ele está procurando algum motivo para fazer guerra comigo. Então há esse desespero por parte de Jorão, porque para ele era impossível curar. Mas quando o profeta Eliseu fica sabendo disto, ele imediatamente manda dizer ao rei: manda esse homem vir até mim, para ele saber que há profeta em Israel. Ou seja, para saber que o Deus de Israel é poderoso, que o Deus de Israel faz milagres. E ele vai até ao profeta, e o profeta não vai nem recepcioná-lo. Olha que interessante, esse homem famoso gostaria de ser recebido com toda a pompa, com toda a circunstância, um homem, imagina, condecorado, um comandante de exército, né, uma patente altíssima, talvez a patente mais alta do exército sírio, e sequer Eliseu foi ter com ele. Mandou o servo Geazi falar com ele, dizer: olha, assim diz o Senhor, vá ao Jordão, se banha 7 vezes e você vai ficar curado. Olha só, que situação. E ele fica extremamente indignado. Depois os seus servos intervêm e ele acaba indo até o rio e toma os 7 banhos lá. O sentido 7 é de plenamente, totalmente. O número não é importante em si, mas essa ideia de tomar 7 banhos é a ideia de lavar-se completamente para os antigos rituais de purificação, tanto do povo de Israel quanto do povo de Judá. Aliás, 7 é um número muito simbólico no Antigo Testamento e tem essa ideia vasta de pleno, completo. Então, 7 mergulhos, tomar banho 7 vezes, a ideia de lavar-se completamente. E quando ele levanta do 7º mergulho, ele sai purificado. Volta então à presença de Eliseu e há uma conversão de Naamã, aquele homem que estava bravo, dizendo que os rios, né, lá da
da Síria, os rios de Damasco eram muito mais importantes, né? Eles citam o Rio do Sul e um Rio do Norte de Damasco, né? E rios realmente que eram, em vista do Rio Jordão, eram rios muito mais limpos e até mais bonitos do que o Jordão, e ele fica muito bravo. Mas depois disto, ele mesmo reconhece que o Senhor o havia curado. E então o profeta não aceita nenhum presente da parte de Naamã. O fato de Eliseu não ter ido até a presença de Naamã, que ele queria deixar bem claro que não era nenhum ritual mágico. Veja, né, o versículo 11, né? Pensava que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, etc. Ele esperava que haveria um ritual mágico, uma cantoria e coisa e tal, né? Mas não houve nada disso, porque não era um espetáculo. Eliseu quis deixar bem claro que o poder que curou Naamã foi o poder de Deus. Então, por isso que ele não vai até a presença de Naamã. Não é para brigar com Naamã ou para humilhar Naamã. Ele não vai à presença de Naamã porque ele quer que fique bem claro para este homem que quem curou foi Deus e não ele. E mais, quando Naamã volta e oferece esse monte de presente, ouro, prata, vestes festivais, né? Eram roupas chiques, Eliseu fala, não quero nada, para deixar bem claro que quem curou Naamã foi Deus, não foi o poder do profeta. E então há uma conversão de Naamã. Este homem que até então adorava deuses falsos, deuses pagãos, converte-se ao Senhor. E então essa conversão é demonstrada no momento que ele fala: não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Não há outro Deus. E ele diz que daquele momento em diante ele iria adorar somente o Deus de Israel. Tanto que ele leva terra daquela região para adorar em cima daquela terra. Nesta época havia uma ideia que as divindades deveriam ser adoradas na sua localidade, né? Então os deuses estavam restritos aos seus locais. Então, carregando essa ideia, ele despeja essa terra, faz um local elevado, chamado alto, né? É comum você que é leitor do Antigo Testamento falar os altos, né? Eu vou adorar nos lugares altos. Era normal que quando iam se construir altares de adoração, elevassem o chão, faziam um levantadinho, né? O Baamá, o local alto, o local de adoração. Então ele ia criar um local de adoração ao Deus de Israel, com a terra de Israel ali, ficar altinho, né? Então essa ideia da divindade local. Então ele leva a terra de Israel para poder adorar o Deus de Israel na Síria. E ainda ele pede perdão pelas vezes que ele tiver que cumprir a ritualística de ir até Rimon, né? O Rimon ou o Haddad, né? Rimon, Haddad, era um deus de fertilidade adorado pelos sírios. E Eliseu despede-o em paz. Que texto interessante e conhecido, né? Traz tantas lições, é um texto muito rico. Se nós fôssemos falar de tudo o que ele diz, nós gastaríamos muitos dias, porque ele traz inúmeras lições. Mas hoje eu quero dar ênfase em duas coisas que passam desapercebidas nesse texto. Duas coisas que passam desapercebidas. Primeiro, o versículo 3. Tá? Primeiro, o versículo 3. E num outro momento a gente fala um pouco mais sobre toda a profundidade, né, e o conteúdo desse texto. Olha o que diz o versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quem é ela? O versículo 2 diz: levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma escrava israelita. Olha que interessante. É uma anônima. Veja, nós não sabemos o nome dessa menina, dessa jovem. A condição dela era a pior possível. Ela tinha sido pega como despojo de guerra, era escrava, servindo naquela casa. O estado mais inferior que um indivíduo poderia viver nessa época. Era uma escrava, totalmente submissa ao seu senhor e à sua senhora. Mas foi a partir desta escrava, desta menina israelita, anônima, que algo aconteceu. Foi ela um instrumento de Deus para dar início à cura e à restauração de Naamã. Olha que coisa interessante. Uma menina anônima, escrava.
em contraste com um alto oficial militar, extremamente rico, extremamente famoso, honrado e respeitado pelo próprio rei daquela nação. Um homem famoso, habilidoso, afinal era um herói de guerra, com certeza numa batalha, poucos o venceriam numa batalha corpo a corpo, e era nada diante da lepra. E essa menina escrava israelita é o instrumento de Deus, esta anônima é o instrumento de Deus para que a coisa se inicie. E mais um pouquinho, então guarde aí essa menina na sua mente. Bom, versículo 13 agora. Então lemos o versículo 3, eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 13 agora. Olha o que diz o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais. O termo oficial aqui pode ser servo, também pode ser escravo. E lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Veja, quando o profeta nem vai ao encontro de Naamã, a vontade dele é ir embora. Ele já estava indo embora. Ele não ia no Jordão. Mas os seus servos, os anônimos, nós não temos o nome de nenhum desses aqui no texto bíblico. Não sabemos quem eram essas pessoas. Provavelmente servos, pequenos, mas que foram um segundo instrumento de Deus para que se concretizasse a cura de Naamã. Irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo em que há uma necessidade tremenda por parte do indivíduo humano, homem e mulher, de ser famoso, de aparecer, de ser importante. Há uma disputa tremenda para ver quem é o melhor. Vivemos uma era e uma época de competitividade, aonde as pessoas são mensuradas e medidas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas são. Então, vivemos quase que uma ditadura de que a pessoa que é respeitada é como Naamã, rico, herói de guerra, importante, que fez faculdade, que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, que fala 15 idiomas, que já morou fora e etc. Então, por mais que no Brasil não exista um regime de castas, como na Índia antiga, e pasmem, se existem alguns lugares da Índia que tem essa bobeira ainda de regime de castas, né? Pessoas inferiores e pessoas superiores, isso é uma bobagem, né? Não existe isso. No Brasil a gente tem, e é muito marcado a discriminação. No Brasil, o negro, o pobre, a prostituta, o homossexual, o nordestino, são pessoas que são marginalizadas. Então a gente tem um sisteminha de casta. Só para cutucar um pouquinho, quantos pastores presbiterianos negros você conhece? Quantos pastores presbiterianos negros você conhece? Poucos, não é? Então é só para pensar um pouco. As pessoas que não acreditam que existe um pouco da nossa parte de rotular pessoas. Existe, infelizmente existe. E infelizmente essa sociedade com esta cultura de graduação de pessoa deve ser desfeita, porque o cristianismo quer abolir isso. Todos somos iguais. Por isso eu quero dar ênfase nesse grupo insignificante do texto, uma escrava. Essa menina era analfabeta, não tenha dúvida disso. E justamente por ser escrava, com certeza era uma pessoa pobre. Se fosse filha de algum nobre, seria negociada e iria pedir algum resgate, alguma coisa assim. Mas com certeza era uma menina pobre, uma menina analfabeta, uma menina que servia como escrava, a condição mais humilhante. E foi ela o instrumento de Deus para que Naamã pudesse ser curado. Depois os próprios servos de Naamã, anônimos, sequer a Bíblia diz o nome dessas pessoas. E elas foram fundamentais para o que aconteceu nesse texto. Estamos com os olhos tão cheios em Naamã e Eliseu, que às vezes a gente deixa escapar esses pequeninos, esses anônimos da Escritura, que são tão importantes. Para Deus não existe qualificação de pessoas. Todos nós, homens e mulheres, somos igualmente pecadores diante do Senhor. Deus nos coloca na mesma situação.
Somos pecadores, dependentes da graça dele. Talvez sejamos esses anônimos de Deus. Talvez você tenha sonhado a sua vida inteira com fama, com sucesso, né? Nós somos empurrados para essa vaidade, né? Tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ficar rico, tem que ficar milionário, tem que ter carrão, casão, viajar, e etc, etc. Nós somos empurrados a isso. E às vezes, mais do que isso, é o poder. Tem tanta gente rica que poderia ficar quieto e ainda quer se candidatar a presidente, a vereador, a deputado. Daí não é por questão financeira, é por questão de poder, né? Não basta só o dinheiro, tem que ser poderoso. Só ver quanto médico metido com política, né? Não basta a vocação da medicina, não basta o dinheiro, tem que ter poder, tem que ser rico, né? Então, a sociedade nos empurra para esse sentimento horrível. Isso frustra tanta gente. Então, quero trazer uma mensagem de consolo para você. Talvez você seja um desse anônimo. Talvez você não se tornou aquilo que você sonhou ou que a sua família queria que você sonhasse. Mas olhe para a Escritura. Veja, está registrada no livro de Deus, na Escritura eterna, no livro sagrado, o ato dessas pessoas tão pequeninas, os anônimos, usados por Deus para grandes coisas. E com certeza, quando essa menina, esses servos, chegaram à presença do Senhor, né, houve, sem sombra de dúvidas, uma grande alegria. A gente tem que olhar para esse texto e parar um pouco esse sentimento que nós temos de comparação. Olha, isso traz tanto mal, deixa a gente tão doente. Você tem que comparar com quem está pior com que você, que está para ficar bem. Aí você compara com alguém que está melhor que você para você ficar mal, e assim, né? A coisa não anda, né? A gente fica meio maluco. Muitas vezes nós somos esses anônimos, mas igualmente importantes para Deus. Então, meu irmão e minha irmã, outra hora a gente pode falar de Nabã, do Império Sírio, né? Falar do rei aqui, tanto do rei Jorão, quanto do rei Ben-Hadad II, que também era conhecido como Hadadine, ou Hadadezer, que não é o Hadadezer lá do tempo do Davi, né? Esse é outro Hadadezer. A gente pode fazer um estudo aprofundado sobre isso, sobre história, teologia, literatura e etc. Mas nesse momento eu gostaria que você focasse nessas duas ações que passam desapercebidas quando nós lemos esse texto. Esta escrava e estes servos foram instrumentos de Deus. Meu irmão, não importa se você é doutor, pós-doutor, analfabeto, cearense, nordestino, paulista, americano, alemão, blumenauense. Não importa em que estado você nasceu. Não importa se você é negro, não importa se você é branco, amarelo, azul, não importa. Não importa se você é famoso. Veja, Deus usa as pessoas conforme a vontade dele, as capacita, e às vezes nós nem sabemos, mas como vasos na mão do oleiro, podemos ser usados para grandes coisas e grandes momentos. E olha, é melhor ser um anônimo desse da Escritura, conhecido e usado por Deus, do que ser um famoso e nos tornarmos escravos desta vaidade de acharmos que nós somos importantes. Por isso, nesta noite, que Deus aquiete o teu coração. Talvez você se sinta inferior ao outro, que progrediu um pouco mais. Vou dizer um pouco de mim, de pastor. Olha, é terrível, né? Pastor é vaidoso e ama competir um com o outro. Quando tem reunião de presbitério, a primeira pergunta que um faz para o outro é: quantos membros tem a sua igreja? Ou quando é da mesma turma que formou junto, você já fez mestrado? Já fez doutorado? Você já é poliglota? Você já foi lá em Genebra, na Suíça, e sentou na cadeira do Calvino? E coisa assim, né? Então, a gente quer competir, né? E, às vezes, o pastor mais importante é aquele pastorzinho lá da Assembleia de Deus, analfabeto, semi-analfabeto, dentro daquela piedade toda, lê a Bíblia com uma dificuldade, ao meio da revista e corrigida que eles usam, um português extremamente formal. Ele prende a Bíblia com um elastiquinho lá atrás da barra forte dele e vai para aquela congregaçãozinha. Lá naqueles bairros que a gente nem sonha em entrar, tem uma Assembleia de Deus ali no alto, né? E vai ele lá todo feliz e faz aquele culto avivado, né? Aquela coisa pentecostal assim, aquela catarse de Deus, né? Ali que eles fazem. E o meu medo é que um dia aquele pastor da Barra Forte olhe para mim um dia de toga e fale: olha, é aquilo que eu almejo. Porque eu vou dizer para ele: olha, meu irmão, eu que almejava ter uma paixão como a tua, de carregar minha Bíblia numa bicicletinha Barra Forte, com um sorrisão desse no rosto.
Jesus inverteu a pirâmide. Talvez você não seja quem você imaginou que chegaria. Não importa. Veja os anônimos da Escritura, como que eles são usados por Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos encerrar orando e impetrando a bênção do Senhor. Pai, nós agradecemos porque diante de Ti todos nós somos insignificantes. O Senhor não nos qualifica pelo que nós temos, pela quantidade de diplomas, mas o Senhor nos usa também com os diplomas que temos, com a formação, e até muitos de nós, ó Pai, que chegamos a uma grande formação e conseguimos ter sucesso financeiro, sabemos que isso o Senhor nos deu para Te servir e para honra e glória Tua, mas que nós não somos mais nem menos importantes, sejam os analfabetos ou os com formação genial. Nós somos iguais diante de Ti e meros instrumentos nas Tuas mãos. Obrigado, ó Pai, por esta menina da Escritura. Obrigado, Senhor, por esses servos de Naamã, por esta escrava e por esses escravos. Foram instrumentos do Senhor que, apesar de anônimos, participaram desse grande milagre que aconteceu na vida de Naamã. Ajuda-nos a olhar para esse texto e lidar com as nossas frustrações. Ajuda-nos, ó Pai, cura a nossa saúde emocional quando machucada por isto de comparação que nós fazemos muitas vezes. Pai, nós clamamos por todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram presentes conosco nesta noite. Clamamos em especial pela vida do nosso irmão Fabrício, líder do nosso grupo de louvor, que está gripado, com a garganta inflamada, com um pequeno estado febril. Pai, tenha misericórdia da vida dele, restaure a sua saúde, abençoe o Fabrício, Pai. Juntamente com ele, todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, todos que estão conosco de outras igrejas também, que Deus abençoe muito a sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Eu não me vi, ficou tudo escuro aqui, tá? Mas eu acho que vocês me viram. Então, Deus abençoe muito a sua vida, todos que estiveram conosco. Mandar um abraço especial para todos que não são aqui da Igreja Presbiteriana de Blumenau, que nos assistiram, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Um abraço forte. Voltamos amanhã às 20 horas com a nossa live Orai Sem Cessar.